Olá, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje é como avaliar as crianças em educação infantil. Vamos tratar de pontos importantes desse processo de avaliação da criança no período de educação infantil. Vamos juntos. Avaliação na educação infantil. Todo mundo sabe que uma criança, a partir de 2 anos de idade, ela já tem condição de ser levada a um processo educativo formal, o que quer dizer berçário e a partir daí maternal e na sequência educação infantil propriamente dita. Para muitos pais essa é a realidade, segue-se do berçário para a educação infantil e aí não tem mais volta à escolarização de uma criança. Mas para pais que não necessitam ainda colocar a criança num berçário em idade tão tenra, a partir de 2 para 3 anos começam-se as primeiras matrículas para a educação infantil que tem início logo na sequência. Mas o que poucos pais sabem é que existe sim condições para que possamos avaliar se o desenvolvimento da criança está dentro do esperado e, portanto, dentro da normalidade daquilo que se espera para uma criança em idade tão pequena. Nós, educadores, já também temos essa prática. Muitas vezes, nós já nos primeiros momentos da escolarização da criança, percebemos que ela tem grande potencial intelectual ou que vai ter limitações no processo intelectual. Isso não é para rotular a criança ou tampouco para excluir a criança de atividades educativas. Pelo contrário, o que é importante é o educador e também a família saberem que, quando se avalia a criança, já desde as primeiras experiências escolares, nós podemos prevenir, podemos ajustar ou reconfigurar caminhos para a criança fazer a aprendizagem satisfatória, a aprendizagem significativa e, sobretudo, a aprendizagem prazerosa. A partir de agora, vamos então trabalhar com 4 parâmetros que eu considero os mais importantes, tanto para a escola quanto para a família, fazerem avaliação e observar se a criança está a contento ou não dentro daquilo que nós chamamos de educação infantil. A primeira das situações que nós temos que avaliar é o desenvolvimento motor. Na educação infantil, a criança tem sim que desenvolver o que nós chamamos de coordenação motora fina. Este movimento dos dedinhos, que é o que nós também chamamos de pinça, tem que ser trabalhado, tem que ser desenvolvido durante o período de educação infantil. Então uma criança tem que saber girar o dedinho, tem que saber segurar as coisas que ela usa para registro, para caneta, para lápis, para giz de cera, tem que saber dar nozinhos, tem que saber fazer o movimento com a tesoura, porque esta organização motora, da coordenação motora fina, é o que vai possibilitar a criança fazer todo o registro das aprendizagens. Sem o registro, a criança perderia muito em aprendizado. Porque veja, se a criança ouve uma história e ela depois precisa fazer um registro, ela tem que fazer o desenho, vai precisar da coordenação motora fina. Se a criança vê alguma palavra escrita em algum lugar e ela quer tentar fazer a cópia, precisa da coordenação motora fina. Se a criança quer brincar com um brinquedo de montar, como Lego, como palavras que precisam ser juntadas, como quebra-cabeça, ou até mesmo no quebra-cabeça, com dominós, ou com outras pecinhas pequenas, ela também necessitará da coordenação motora fina. Então, coordenação motora fina não é algo que naturalmente a criança vai desenvolver, não. Naturalmente, não. Pedagogicamente. Então, nós educadores temos que ter trabalho diário, com metodologia lúdica, com metodologia facilitadora, para que as crianças possam chegar a uma coordenação motora fina a contento, a fim de que ela possa fazer registros e manifestações intelectuais ao longo da escola e para a escola por toda a vida. E é óbvio que não vou deixar de dizer aqui que o ápice da coordenação motora fina é o traçado da letra, seja em caixa alta e baixa ou cursiva. Portanto, a criança precisa disso e os pais têm que avaliar. Então, fora isso da coordenação motora fina, tem o que nós chamamos de coordenação motora ampla, coordenação motora global também, que é quando a criança consegue manipular as mãos ou os membros superiores e os membros inferiores.
Isso é ritmo. Criança que corre, que salta, que sabe dançar, que vai para a direita quando tem que ir para a direita, que vai para a esquerda quando tem que ir para a esquerda e que tem o corpo em seu favor para manifestar naquelas atividades cuja manifestação corpórea é importante, isso é trabalho, isso é resultado, isso é educação infantil, e o pai tem que saber se o filho está tendo esse desenvolvimento ou se precisa acentuar um pouco mais nessas práticas pedagógicas, e a escola também, se a criança está dando as respostas esperadas ou se aquelas respostas do desenvolvimento motor não estão acontecendo, e aí o que podemos fazer para isso. Segundo ponto da avaliação na educação infantil é o que nós chamamos de oralidade ou práticas de oralidade. Não podemos e não exigimos que a criança saiba escrever, que saiba ler corretamente ainda na educação infantil, embora isso seja possível ao final dela. Mas precisamos lembrar que a criança tem que saber sim comunicar-se. Se a criança não tem problemas orgânicos, ou deficiências que impedem o desenvolvimento da fala, ela precisa desenvolver a fala e, mais do que isso, precisa desenvolver vocabulário relacionado àquilo que ela quer manifestar. Então, mais importante do que simplesmente emitir sons e saber palavras é ter um domínio de vocabulário para poder se manifestar, se expressar a partir dos sentimentos. Então, imagine que uma criança ontem, no domingo, foi à casa do vovô, ou foi a um parque, ou foi uma peça de teatro. E hoje, segunda-feira, a criança gostaria de contar isso para os amigos. Então ela precisa ter a experiência vivida de maneira prazerosa, mas ela também precisa ter um vocabulário específico para essa experiência. Porque ela terá que dizer parque, o nome dos bichos do parque, entradas do parque, ela precisa dizer o percurso que ela percorreu no parque, o que os animais do parque comiam, como que ela se relacionou com as pessoas ali dentro, o que ela fez, se comeu algodão doce. Isso tudo traz um vocabulário riquíssimo e próprio do passeio no parque. Se ela foi ao teatro, o teatro tem iluminação, o teatro tem campainha, o teatro tem horário, tem atores, tem cenário, é outro vocabulário. Então, pais e educadores, avaliem se uma criança de 3, 4, 5 anos, que é o período da educação infantil, se ela está ao mesmo tempo que está fazendo o desenvolvimento motor, como falamos há pouco, também está fazendo o desenvolvimento de vocabulário, o desenvolvimento da oralidade. Portanto, as práticas de oralidade, que são contação de história, recontação de história, interação com os amigos, troca de experiência, roda de conversa, é isso que faz a criança desenvolver o que nós chamamos de práticas de oralidade. Então, já trabalhamos com 2 pontos. E o terceiro ponto de avaliação na educação infantil é o raciocínio lógico-matemático. Isso também é da educação infantil e também é pertinente ao espaço de educação infantil. Se a criança está tendo desenvolvimento motor, se a criança está tendo desenvolvimento de linguagem, ela também tem que estar desenvolvendo a percepção do número, do conceito de número e, portanto, do conceito de quantidade. Isto é da dinâmica da educação infantil. Quando a criança olha para um número que ela vê na casa dela, um número que ela vê pela janela do carro, ou mesmo andando para ir para a escola, quando tem um número grande escrito lá em algum material da professora, e muitas vezes a criança se confunde, que ela diz, isso aqui é 910, né? Então, para o número 910, ela não tem esse vocabulário do 910, mas ela reconhece separadamente o 9 e reconhece separadamente o 10. E aí a gente trabalha com o material dourado para associar unidade, unidade, unidade até ela compor a base 10. Nós trabalhamos com outros tipos de materiais concretos, como tampinhas, manipuláveis e sucatas de maneira geral, mas tanto a família quanto o professor tem que estar atento a esse reconhecimento numérico de adição, de subtração, de agrupamentos, 2 em 2, 3 em 3, que a criança precisa estar apresentando na educação infantil. Quando isso não está acontecendo, uma preocupaçãozinha de luz amarela deve acender.
Porque se a criança não faz essa base do raciocínio lógico, se ela não tem probabilidade, se ela não desconfia da numeração, se ela não consegue perceber que o 8 é maior do que o 2 e que dentro do 8 tem 2, 2, 2, 2, que são 4 vezes agrupamentos de 2, isso já pode significar alguma dificuldade que a criança está elaborando por conta de um trabalho que não está acontecendo. Então, nesse caso, o professor tem que refazer as metodologias, as técnicas com as quais ele está trabalhando com a criança, para que no ensino fundamental a criança não seja excluída do processo por não ter constituído na educação infantil aqueles princípios que eram importantes naquela idade. Eu já trabalhei aqui num outro vídeo a importância da gente abrir caminhos neurológicos na atividade neurológica, atividade cerebral nas primeiras infâncias, porque para o cérebro aquilo que eu não uso eu perco, eu jogo fora, não utilizo mais. Quanto mais se abrem estradas cerebrais, mais a criança pode percorrer por caminhos diferentes na vida adulta, por aprendizagens diferentes, recombinando e fazendo novas sinapses. Portanto, é da experiência de educação infantil que ela vai tirar a grande base. E por fim, fora o desenvolvimento motor, fora o desenvolvimento da oralidade, fora o desenvolvimento da linguagem e a questão do raciocínio lógico-matemático, na educação infantil nós também precisamos avaliar a socialização da criança. A socialização dá origem a um processo de autonomia. Crianças na educação infantil precisam estar demonstrando que estão aprendendo a conviver, a esperar a vez na fila, a esperar o momento para comer, a dividir, a partilhar coisas com os amigos, a respeitar o horário do amigo falar, a respeitar a vez do amigo falar, e isso tudo se traduz em socialização. Também se traduz em socialização uma criança até os 5 anos, saber se vestir sozinha, saber fazer a higiene sozinha, saber se servir a comida a partir daquilo que se coloca à mesa também sozinha. Isso tudo é autonomia, mas a partir de uma construção de socialização que a escola também esteve ali por detrás, motivando, criando estratégias para que isso possa ser desenvolvido. Quando a família percebe que, embora a criança está no espaço de educação infantil, mas ela não apresenta essas habilidades e essas competências, uma boa conversa com a escola pode reconfigurar as práticas pedagógicas. Mas, por outro lado, quando a escola percebe que fazendo todos esses trabalhos e mesmo assim a criança não consegue atingir aquelas habilidades e aquelas competências esperadas para aquele período, naquela idade, vale a pena uma avaliação mais profunda para saber o que acontece. Porque quanto mais cedo eu provocar intervenções verdadeiras ou pertinentes, melhores serão os resultados de aprendizagem da criança dali em diante. E no mais, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.